A primeira fase da Operação Lava Jato começou em março de 2014 e tem causado grande repercussão no cenário político, empresarial e judicial brasileiro. A TV O Dia já mostrou 26 fases delas, quando em uma, políticos piauienses estariam envolvidos. Relembre. Deflagrada pela Polícia Federal em 6 estados e no Distrito Federal para cumprir 130 mandatos judiciais, resulta na prisão de 17 pessoas, entre elas o doleiro Alberto Youssef, apontado como responsável por comandar um esquema de corrupção. A Polícia Federal cumpre mandatos de busca na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal prende João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado, que trabalhava com o doleiro Alberto Youssef e cumpre 7 mandatos de busca e um de condução coercitiva. A Polícia Federal cumpre mandatos de busca e apreensão no núcleo de empresas relacionadas ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, no Rio de Janeiro. Batizada de Juízo Final, a Polícia Federal prende o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e executivos da cúpula de empreiteiras do país, suspeitas de pagar propina para fechar contratos com a estatal. A Polícia Federal prende o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo. A prisão aconteceu depois de ele embarcar no aeroporto internacional Tom Jobim de um voo procedente de Londres. A 10ª fase é batizada Que País é Esse? A Polícia Federal cumpre mandatos em São Paulo e no Rio de Janeiro e volta a prender preventivamente o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Conexão Mônaco é o nome da 15ª fase. A Polícia Federal prende o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada. Radioatividade é o nome da 16ª fase da Operação Lava Jato. A Polícia Federal prendeu o presidente licenciado da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, por suspeita de recebimento de 4,5 milhões de reais em propina. A 17ª fase leva o nome de Pichuleco. O nome faz referência ao termo usado por João Vacari Neto para falar sobre o dinheiro cobrado de empreiteiras do cartel que atuava na Petrobras. A 19ª fase da Operação Lava Jato recebe o nome de Nessun Dorma. Nessa fase foi preso preventivamente um dos donos da Engevix. Na 22ª fase da operação, na ação chamada de Triplo X, foram cumpridos 23 mandatos judiciais. Denominada de Acarajé, a 23ª fase cumpriu 51 mandatos, sendo 38 de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva, 6 de prisão temporária e 5 de condução coercitiva. Na primeira fase internacional da Lava Jato, a Força Tarefa prendeu em Portugal o operador financeiro Raul Smith Felipe Júnior, que estava foragido desde julho de 2015. A 26ª fase da Operação Lava Jato teve desdobramento aqui no Piauí. O empresário da Casa das Ferragens, Lorival Neri Júnior, foi levado para a sede da Polícia Federal em Teresina. Após prestar depoimento, ele foi liberado. A Operação Lava Jato já está na 35ª fase e culminou com a prisão de 2 ex-ministros da Fazenda, Guido Mantega e Antônio Palocci. Vamos ver em quantas fases essa operação vai terminar. 27ª fase, denominada Carbono 14, aconteceu em abril de 2016. O ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, e Ronan Maria Pinto, dono do jornal Diário do Grande ABC, foram presos na 27ª fase da operação. A operação mirou um empréstimo de 12 milhões de reais, retirado para o PT em nome do pecuarista José Carlos Bunlai, do Banco Chaim, no qual Ronan Maria Pinto teria sido beneficiário final de metade do empréstimo. Ainda em abril, no dia 12, acontece a 28ª fase, Vitória de Pirro. Denominada por expressão histórica que, segundo a Polícia Federal, representa uma vitória obtida mediante alto custo, adotada para vitórias consideradas inúteis, a nova fase da Lava Jato prendeu o ex-senador Ginhargelo, do PTB do Distrito Federal, assessores do ex-parlamentar, acusados de cobrar propina para evitar o depoimento de empreiteiros na CPI da Petrobras, formada por senadores e deputados em 2014.
Em 23 de maio de 2016, o ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, foi preso preventivamente na 29ª fase denominada repescagem. Ele é apontado como operador político no esquema e já havia sido condenado do mensalão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Agentes da PF cumpriram 6 mandatos de busca e apreensão e 1 de prisão temporária em Brasília, Recife e Rio de Janeiro. 24 de maio de 2016, acontece a 30ª fase. Denominada Operação Vício, a operação prendeu preventivamente Flávio Henrique de Oliveira e Eduardo Aparecido de Meira, donos de empresas fornecedoras de tubos que fazia contratos fictícios com laranjas. No total, estima-se em que mais de 40 milhões de reais em propina tenham sido pagos entre 2009 e 2013. O ex-ministro José Disseu e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, também foram citados. 4 de julho de 2016, a 31ª fase. A Operação Abismo mirou fraudes na licitação da reforma do Centro de Pesquisa da Petrobras, no Rio de Janeiro, além do pagamento de propina a funcionários da estatal e repasses ao PT. Um dos alvos foi Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do partido. Foram presos preventivamente Edson Freire Coutinho, ex-executivo do Grupo Chaim, e o vice-presidente da Construcap, Roberto Ribeiro Capobianco. A Operação Caça-Fantasma foi a 32ª fase da Operação Lava Jato em 7 de julho de 2016. A PF cumpriu 17 ordens judiciais em São Paulo, São Bernardo do Campo e Santos. A ação teve como alvo uma instituição financeira panamenha que atuaria no Brasil sem autorização do Banco Central, com o objetivo de movimentar valores de origem duvidosa para o exterior. O banco tinha como produto também a comercialização de empresas offshore registradas pela Mossack Fonseca. 2 de agosto de 2016, a 33ª fase, a Operação Resta 1. O ex-presidente da Queiroz Galvão, Ildefonso Colares Filho, e o ex-diretor da construtora Oton Zanoide de Moraes Filho foram presos preventivamente. A PF cumpriu 32 ordens judiciais. A operação mirou contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, das refinarias Abreu Lima, Vale do Paraíba, Landulfo Alves e Duque de Caxias. Também apontou indícios do pagamento de propina por executivos da empreiteira para dificultar os trabalhos da CPI da Petrobras em 2009. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, é preso na quinta-feira, 22 de setembro, na 34ª fase da operação, batizada de Arquivo X. A prisão se deu a partir de um depoimento prestado por Eike Batista no Ministério Público Federal, no qual ele diz ter recebido o pedido do então ministro e presidente do Conselho de Administração da Petrobras para que fizesse um pagamento de 5 milhões de reais no interesse do PT. Em 26 de setembro de 2016, acontece a 35ª fase, a Operação Omertá. O ex-ministro da Fazenda de Lula e da Casa Civil de Dilma Rousseff, Antônio Palocci, é preso junto com 2 ex-assessores menos de uma semana depois da prisão e soltura de Guido Mantega. A Operação Omertá investiga indícios de uma região criminosa entre Palocci com o comando da Odebrecht. O ex-ministro aparece nas planilhas do setor de operações estruturadas da empreiteira, uma espécie de diretoria de propinas como italiano, com movimentação financeira de cerca de 200 milhões de reais.